Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar numa questão fascinante da história antiga. Por que os romanos construíram aquedutos gigantescos e sistemas de água encanada se eles nem sabiam o que eram bactérias? Como eles perceberam que a água limpa era essencial, sem ter microscópios ou a teoria dos germes? A resposta é uma mistura incrível de observação, um pouco de sorte e uma dose de pragmatismo. Vamos começar pelo básico. Os romanos, acima de tudo, eram engenheiros e urbanistas geniais. Eles queriam construir cidades que não fossem apenas grandes, mas também funcionais, confortáveis e, por que não, luxuosas para os padrões da época. Uma cidade próspera precisava de muita, mas muita água. Não era só para beber. A água era vital para as famosas termas, os banhos públicos que eram o centro da vida social romana. Era usada para as fontes ornamentais que embelezavam as cidades, para a limpeza das ruas e, crucialmente, para os sistemas de esgoto. Como a cloaca máxima em Roma, sem um fluxo constante de água, as cidades romanas simplesmente não funcionariam. Mas e a qualidade da água? Eles não sabiam sobre o cole ou cólera. Então, como sabiam qual água era boa? A resposta está na observação empírica. Os romanos eram mestres em observar o mundo ao seu redor e tirar conclusões práticas. Eles não precisavam ver os micróbios para ver os efeitos de uma água ruim. Eles notavam que pessoas que bebiam água de pântanos ou fontes estagnadas ficavam doentes com mais frequência. Eles viam que comunidades que tinham acesso a fontes de água corrente e límpida, vindas das montanhas, eram geralmente mais saudáveis. Um arquiteto romano famoso, Vitrúvio, escreveu extensivamente sobre isso em sua obra de arquitetura. Ele dava conselhos muito práticos sobre como escolher uma fonte de água. Ele dizia para observar a saúde das pessoas que já viviam perto da fonte. Eles pareciam fortes e saudáveis. Ótimo sinal. Ele também sugeria examinar os fígados de animais que pastavam na área e bebiam daquela água. Se os fígados estivessem saudáveis, a água provavelmente era boa. Era uma forma primitiva de bioindicador, mas surpreendentemente eficaz. Vitrúvio e outros engenheiros romanos também entendiam que a água parada era um problema. Eles associavam odores ruins e a aparência turva da água com doenças. Eles não sabiam que eram os micro-organismos que causavam isso, mas a correlação era clara. Água que cheira mal ou tem uma cor estranha pode te deixar doente. Por isso, eles davam preferência a fontes de nascente, de rios de montanha, que eram visualmente claras, sem cheiro e com um gosto fresco. O lema era simples: se parece limpa, cheira limpa e tem gosto limpo, provavelmente é segura. E aqui entra a genialidade da engenharia romana. Os aquedutos, essas estruturas monumentais, não eram apenas para levar água para a cidade, mas para levar, a vezes melhor, água. Os engenheiros romanos faziam um levantamento meticuloso do terreno para encontrar as melhores fontes, muitas vezes a dezenas de quilômetros de distância. Os aquedutos eram projetados com uma inclinação suave e constante, garantindo que a água estivesse sempre em movimento, o que ajudava a evitar a estagnação e o crescimento de algas e outras impurezas. Era um sistema que mantinha a água fresca e arejada durante todo o percurso. Além disso, os romanos desenvolveram técnicas de purificação. Ao longo do percurso dos aquedutos, eles construíam tanques de decantação, chamados de castella aquae. Nesses tanques, a velocidade da água diminuía, permitindo que sedimentos mais pesados, como areia e pequenas partículas, assentassem no fundo. Era um processo de filtragem mecânica simples, mas que melhorava significativamente a clareza e a qualidade da água que chegava
às cidades. Em alguns casos, eles até usavam camadas de cascalho e carvão para filtrar a água de forma mais refinada. Então, eles não sabiam sobre bactérias, mas entendiam perfeitamente o conceito de poluição. Eles sabiam que a água poderia ser contaminada. Por isso, os canais dos aquedutos eram, em sua maioria, cobertos para proteger a água de folhas, animais e outros detritos. Eles também tinham leis rígidas que proibiam o desvio ilegal de água ou a poluição das fontes. Havia guardas específicos. Os aquari, responsáveis pela manutenção e proteção do sistema de abastecimento. Isso mostra o quão seriamente eles levavam a questão da água limpa. Outro ponto interessante era a estética e o prazer. Para os romanos, a água não era apenas uma necessidade, era um símbolo de poder, civilização e luxo. Fontes jorrando água fresca e limpa no meio de uma praça pública eram uma demonstração da capacidade do império de dominar a natureza e prover para seus cidadãos. As termas, com suas piscinas de água quente, morna e fria, eram impensáveis sem um suprimento abundante e contínuo de água de boa qualidade. O prazer sensorial de uma água límpida e fresca era altamente valorizado. Eles associavam isso à saúde e ao bem-estar, uma ideia que hoje chamamos de wellness. E, claro, havia o aspecto da saúde pública, mesmo que a teoria por trás estivesse errada. Eles acreditavam na teoria dos miasmas. A ideia de que doenças eram causadas por ar ruim ou vapores nocivos que emanavam de matéria em decomposição e água parada. Lavar as ruas, ter um sistema de esgoto eficiente que removia os dejetos da cidade e garantir um fluxo constante de água limpa eram vistos como formas de combater esses miasmas e manter o ar da cidade saudável. Embora a teoria estivesse incorreta, não é o cheiro que causa a doença, mas os patógenos. As ações que eles tomaram foram as corretas. Ao combater o mau cheiro, eles acabaram, sem querer, combatendo as bactérias e vírus que prosperam em condições insalubres. Em resumo, a resposta é multifacetada. Os romanos usavam água encanada por uma combinação de necessidades práticas para suas cidades, um desejo por luxo e conforto, e um entendimento empírico, baseado na observação de que água limpa era sinônimo de saúde. Eles não precisavam da teoria dos germes para conectar água suja a doenças. Eles viam os resultados ao priorizar a água que parecia cheirava e tinha gosto bom, e ao construir sistemas para mantê-la em movimento e protegida. Eles criaram um dos sistemas de saneamento público mais impressionantes da história antiga, melhorando drasticamente a qualidade de vida e a saúde de milhões de cidadãos, mesmo sem saber exatamente o porquê. É um testemunho incrível da engenhosidade humana e da nossa capacidade de encontrar soluções eficazes, mesmo com um conhecimento científico limitado. O legado dos aquedutos romanos não está apenas nas ruínas que vemos hoje, mas na ideia fundamental de que o acesso à água limpa é a base de uma sociedade saudável e próspera. Espero que tenham gostado dessa viagem no tempo. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Deixe nos comentários o que você achou mais impressionante sobre a engenharia romana. Muito obrigado por assistir e até a próxima.